Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar esta noite para iniciarmos o nosso culto de ação de graças. Senhor, Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa vida. Vem receber o nosso culto esta noite como sacrifício vivo e agradável diante da Tua presença. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença neste lugar. Venha abundar em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua unção venha nos envolver esta noite. Nós clamamos para que toda palavra que for ouvida através deste som que venha alcançar vidas. E que o Teu Espírito Santo gere vida aonde quer que chegue este som. Jesus, nós te clamamos que este lugar é Teu, esta casa é Tua, é um altar levantado para a Tua adoração. Tu tens liberdade, ó Deus, de agir esta noite no nosso meio. Age como convém. Cura, restaura, renova. Toca os corações daqueles que estão a ouvir o som deste microfone. Sê conosco mais uma vez, Espírito Santo, e recebe tudo o que for feito esta noite como ação de graças, em louvor, gratidão e honra ao Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. É isso que nós te pedimos esta noite e é o que nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Sara Suelen e a irmã Sara Michele para louvarem ao Senhor esta noite. Saudamos os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 570 da nossa Arma Cristã. Isso. Ou 370, me perdoe. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ternura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Graças deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, uso celeste, consolação, liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. A cruz pegado, vertestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao faz-me Senhor,
Aleluia, firme nas promessas. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Certamente Ele vela por cumprir a sua palavra. Então Ele é justo e fiel. Vamos ficar de pé esta noite para fazermos menção da palavra do Senhor.
se encontra no livro que escreveu o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 15. Isaías 43, 15. Um texto bastante conhecido nosso. Fala sobre o Deus que restaura Israel. Nós vamos ver qual é o Deus que nós servimos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, eu sou o vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas criou uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantaram. Estão apagados, como um pavio que fumegava e hoje já não acende. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Logo conhecereis. Porventura vocês não perceberam? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Palavra de Deus. Sempre que eu leio essa palavra, vem à minha mente o povo de Israel reclamando de Deus no deserto, quando eles passaram 40 anos rodeando ali o deserto para chegarem até a terra prometida. E toda vez que eles murmuravam, Deus era muito misericordioso e provia. Mesmo com murmuração, Deus era provedor. E eu vejo aqui o profeta Isaías mencionando várias coisas que Deus fez. E muitas vezes nós somos tão mal agradecidos a Deus, e Deus faz tantas coisas na nossa vida, e como o Jailson falou, é muito difícil hoje nós vermos alguém pedir um culto de ação de graças, né? As pessoas só vão para a igreja, contam um testemunho e está tudo bem, mas estamos resgatando hoje um costume muito antigo, e que esse costume é válido, é de fazer um culto rendendo graças a Deus. Isso é bíblico. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar de adoração a Deus. Isso nos mostra que quando Deus nos dá uma provisão, nós temos que cultuá-lo e render graças ao seu nome. Então que esta noite nós venhamos dar o melhor de nós para o Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Em seguida, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos porque com mão forte o Senhor nos tirou da terra do Egito e com mão poderosa o Senhor nos fez assentar entre os príncipes da congregação. Deus, nós te agradecemos porque a tua misericórdia é a causa de nós não estarmos mortos hoje. A tua misericórdia é o que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos gratos porque tu és poderoso. O que está sendo feito aqui esta noite é um culto de ação de graças, porque esta família reconhece que só o Senhor é Deus e que fora de ti não há Salvador, que sem a tua provisão nada poderia ser feito, mas pelo teu nome, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua unção, é que tudo que era impossível passou a ser possível, porque tu és o Deus que cumpre as promessas. Nós te agradecemos essa noite, Espírito Santo, pela tua presença. Vem tocar os nossos corações com a tua graça. Que este testemunho, que este culto venha aumentar a nossa fé e a nossa estatura espiritual esta noite diante da tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor, reacendendo a chama. Aleluia. Eu queria apresentar a mãe do Brian. Mãe do Brian. Amém. Glória a Deus. E a amiga dela aí tá com ela. Prazer. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos louvar o nome do Senhor com um hino que tem como título Consagração. A igreja louva juntamente conosco. Rei dos reis.
gratos louvores. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. Pois tu és Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força Força pertence a ti, Jesus. e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por tuas mãos pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
nesse momento nós queremos convidar a família do Brian para vir aqui à frente, em nome de Jesus. O irmão Dedé, a irmã Diana, a mãe do Brian. E eles vão falar um pouco, agradecer a Deus sobre tudo que o Senhor fez através das orações da igreja, através das consagrações, através de tudo aquilo que a igreja, movida pelo Espírito de Deus, pôde fazer. E hoje nós estamos vivenciando um milagre de Deus e este milagre está aqui no nosso meio. Vou passar aqui a oportunidade para a irmã Diana e para o irmão Dedé. Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estamos aqui reunidos, né, para dizer que Deus ele é poderoso, porque se não fosse Deus na vida do Brian, meu Deus, não sei nem o que dizer, gente, porque foi forte, viu? Ele teve um problema de saúde com o nome N. Pronto, é uma doença rara, dá mais em mulher, e de cada 1000 mulheres, dá uma mulher. Um homem, né? Um homem. Eu tô nervosa, gente. Então, aí a gente começou aquela partida que a gente tem que começar com quem? Com Deus, né? Oração, jejum, consagração. E foi muita preocupação, eu mesmo confiando que o Senhor estava na frente de tudo, mas a gente muito temoroso, né? Assim, a gente é ser humano e fica aí, de uma médica, falava uma coisa, falava outra, Dedé. Sempre um homem muito firme dizendo assim, eu não creio nisso. Eu creio que meu neto vai vir para mim. E, gente, a glória de Deus. Foi ele mesmo que trouxe ele para nós. Amém. Glória a Deus. Agradeço muito a vocês pelas orações, né, durante todo esse tempo que a gente esteve no hospital. Foram momentos muito difíceis de perder a fé, né, pela situação, por você olhar aquilo ali e ver que pra gente não tinha mais jeito, né? Para os médicos, até os médicos chegaram para mim e diziam, é impossível, mas eu dizia, jamais. Para o meu Deus não é impossível. E todos os dias tinha um boletim, às 11 horas da manhã, e eu sempre tomava banho antes, para me relaxar, para poder receber esse boletim. E quando eu chegava na sala da UTI, que a médica vinha para passar esse boletim, ali mesmo eu já repreendia tudo que ela falava, que ela dizia, estamos procurando a causa, não sabemos ainda. E os exames, doutora, os exames não dão nada, nenhum exame deu nada. Ressonância magnética não deu nada, encefalograma não deu nada, o encefalograma prolongado de 12 horas também não deu nada. O que eles pensavam que seria convulsões, que seria epilepsia, não era. Era apenas um reflexo dos movimentos. Era isso que eles falavam. E movimentos involuntários. E o pior dia que eu passei foi quando o neurologista chegou e disse assim, sinto muito, mãezinha, mas a gente acha que ele não vai poder mais andar, vai ficar com esse movimento assim. E ali mesmo eu dizia, não vai. Que eu creio no Deus que eu sirvo. Aí ele sempre falava, é o mesmo Deus. Aí eu, glória a Deus, mas ele não vai ficar assim. O Senhor vai ver como meu filho vai sair daqui andando. Glória a Deus. Andando, Aleluia, vai sair daqui Jesus. andando. E ele olhava para mim e fazia assim, essa daí é louca. E eu pensando, sou louca mesmo. Sou louca. Porque a palavra diz que os loucos vieram para confundir os sábios. E com 17 dias, o médico chegou, o doutor Rafael, e disse assim, nós vamos tentar desentubar o Brian. Aí eu, sério, doutor? Ele, sério, porque ele já está respirando 99%, não precisa do tubo.
Um outro dia, eu fui para a igreja, o vô dele ficou com ele. E eu no culto, eu chorei bastante, pedi a Deus, Senhor, que o Senhor tire isso, tudo que ele sente agora. E ele ainda não tinha tirado tudo. Ele esperou eu chegar para poder retirar o tudo. E quando eu cheguei passando um pedacinho, ele tirou, para a glória de Deus. Que bênção, irmão. Praia é um grande milagre, gente. Graças a milagre Deus. muito grande, muito grande. Eu louvo muito a Deus pela vida dele. Glória a Louvo Deus. muito a Deus pela vida dele. Durante todo esse tempo, eu tinha me afastado da igreja. E na mesma hora que ele chegou lá, eu me reconciliei com Jesus. E entreguei tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Senhor, toma tudo que eu tenho, tudo é teu, mas traz meu filho de volta. Glória a Mas com Deus. fé daquele tamanho. E todos os dias eu chorava, e a pessoa que mais me impulsou confiança, que mais me fez ser forte, foi o vovô dele. Eu agradeço Glória a muito a Deus. ele, porque ele é um homem de muita fé. Muita fé. E todos esses dias ele esteve comigo, me dando muita força, me dizendo, não, mulher, o meu Deus vai trazer ele de volta. Ele já me trouxe o meu filho, por que ele não vai trazer o meu neto? O meu neto vai sair de lá andando, vai sair de lá pulando. Que bênção. E vocês sabem que a gente às vezes fica meio não querendo acreditar com aquela coisa, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E para a glória de Deus está aqui meu filho, sem nenhuma sequela, Bênção. totalmente bem. Tem tomado alguns medicamentos, mas em nome de Jesus ele vai deixar, né? É um tratamento de 6 meses, acaba em abril. E em nome de Jesus, em abril ele já não vai estar mais tomando essas medicações. E eu agradeço a toda a igreja por todas as orações, né? Tenham todos no meu coração, agradeço bastante, porque não foram 1, 2, 3 igrejas, foram várias. E nós fizemos aquele movimento no céu e Deus nos ouviu. Glória a Deus. E eu agradeço muito vocês. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus A irmãos. paz do Senhor. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Né? O nosso pastor ele não pôde vir, ele está doente, está gripado, ele pediu desculpa, não pôde vir, mas ele está lá orando por nós, como sempre. Né? E, gente, aqui quem é mais antigo se lembra que há 10 anos atrás a gente teve esse culto de ação de graça na minha casa. Né? A irmã Mariane estava aqui, o irmão Felipe. Eu não me lembro, eu acho que o irmão Robson também estava aqui. Né? E foi pela vida do Erivan. O Erivan, com 14 anos, ele sofreu um acidente, teve uma parada. E Deus me devolveu ele dos braços da morte. Foi um dia difícil, mas quando a gente confia em Deus, a gente vai passando por tudo. Né? Porque a vontade de Deus é que prevalece. Né? O canto de Ana diz que Deus é quem dá vida e Deus é quem permite a morte. Né? Então as coisas só acontecem quando Ele faz. E o caso do meu neto, quando ele adoeceu, né, foi difícil. Né? No primeiro momento, quando a gente estava no hospital, tiveram que entubar ele, que a doutora disse que ia entubar ele. Naquele momento, a única coisa que eu pedi a Deus foi para chorar. Né? Eu acho que foi a segunda vez que eu chorei na minha vida. Eu tenho muita dificuldade de chorar, mas é um sentimento maravilhoso. E ele não chorou na minha frente, ele saiu para chorar. Eu tive que sair para chorar e botar aquela porra para fora, porque é muito bom, irmão, você chorar, né? Porque tira toda aquela coisa, aquele peso diante de você. Mas Deus sempre falou no meu coração que meu netinho ia voltar para casa. Em nenhum momento eu tive dúvida que ele vinha bem. Do jeito que Deus me devolveu meu filho. As previsões do meu filho na época que ele adoeceu eram terríveis.
né? A doutora disse que ele ia precisar de uma UTI especial, que ele ia ficar com sequela, né? Na noite que ele se operou, o médico que operou ele me disse que ele ia acordar meio-dia, porque ele estava muito sedado. 5 horas da manhã ele já estava me chamando. Eu fui para o Jotão 5 horas da manhã. Com uma semana ele saiu da recuperação, uma semana de enfermaria ele veio para casa, né? E Deus trabalhou na vida dele, né? Hoje ele está aí, está um homem com 25 anos. Deus continua trabalhando na vida dele, né? E assim, a gente vê muitas pessoas do mundo dizer que criam um filho para o mundo. Nós que somos cristãos, irmão, nós criamos filho para Deus. Né? Criamos filho para o mundo, não. O mundo não tem nada de bom, não. Nós criamos filho para Deus para enfrentar o mundo. Glória a Deus. E é dessa forma. Meu lado não foi diferente, não. Orei muito mesmo, muito. Consegui uma corrente de oração imensa, agradeço a muita gente, até no Canadá eu consegui gente para orar pelo meu Que neto. bênção. Foi assim, na hora que a gente vê a importância dos amigos que a gente conquistou, né? Porque foi uma corrente de oração grande. A minha igreja toda orou, o pastor começou a me orientar, porque no começo a gente não tinha esse tal de resultado, o que era, o que não era, e o pastor disse, pai, vamos orar pelo resultado. Aí comecemos a orar pelo resultado, o resultado saiu, o pastor, agora que o resultado saiu, vamos orar pela cura, né? Porque agora a gente já sabe o que é, então vamos orar pela cura, né? E começamos a orar pela cura e apresentar, e Deus fez o milagre, gente. Glória a Deus. Assim, eu posso até estar errado, mas assim, eu acho que o amor que mais parece com o de Deus é o amor de mãe. Porque essa mulher passou lá 40 dias com ele, né? Direto lá, não queria sair de modo algum do lado dele, lutando pelo filho dela. O pai lá, era uma hora ela, uma hora o pai, todos os dois lá com ele, né? E graças a Deus, porque é difícil, irmão, estar lá no hospital. Eu tive algumas vezes, né? Para você passar o dia lá, porque você está vendo aquele movimento e você não entende nada, né? Aí você tem que confiar em Deus mesmo, porque você está vendo ele ali tão pequenininho, tão desamparado. Mas eu tinha uma fé tão grande que Deus ia me dar ele, do jeito que ele está aí, ele voltou. Eu diria que até melhor do que o que ele saiu daqui, que ele voltou mais carinhoso, ele voltou mais alegre. E os restos das barreiras nós vamos orar para vencer. E agradeço a todos os irmãos que participaram dessa corrente de oração, vocês que estão aqui participando desse culto de ação de graça, né? Porque assim, a gente fazer um voto com Deus, às vezes a gente imagina que tem que fazer uma coisa grandiosa. Não, mas isso aqui é o voto com Deus, é isso aqui, é adorar, né? É se prostrar no pé de Deus e adorar, reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é quem muda toda a situação, Ele quem dá vida, Ele quem tira, né? E que nós não somos nada, nós continuamos, né, pecador, tentando melhorar, né? E eu agradeço por isso, agradeço os irmãos, agradeço a igreja e a presença de vocês, irmão. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Confie, quem tem filho, apresente a Deus, porque Deus guarda e Deus resgata. Pode ser um ano, pode ser 2. Não é fácil orar por filho, não, é difícil, né? Mas eu tenho um testemunho de irmãos que oraram 15 anos, oraram 17, né? Oraram 20, mas Deus resgatou, Deus foi buscar de volta, e eu creio que na minha casa vai ser assim, dessa maneira. Que bênção. Glória a Deus. E agradeço, irmão, uma boa noite, porque eu estou me emocionando, eu não sei se eu vou chorar não, porque eu acho que é um pouco difícil, mas um dia eu aprendo. Obrigado, participo para Amém. todos. Senhor. Ô milagre grande a Diana falar. Glória a Deus. A gente vai daqui a pouco para a parte mais importante, no meio da ministração da palavra. Mas antes eu quero deixar um versículo que Deus tocou no meu coração. Quando a mãe do Breno estava falando de fé, ela disse que orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e eu lembrei do que o apóstolo Tiago falou lá no capítulo 5 da sua carta, lá no versículo 13, a oração da fé. Ele diz assim:
Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém muito feliz? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele ungindo com azeite, no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Confessem os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E quando eu li isso daqui, eu lembrei da vez também que eu fiquei, né, internado. Graças a Deus que foi só uma semana, né? E quando eu comecei a orar pelo Brian, quando o irmão Dedé falou na igreja, eu disse assim, meu Deus do céu, tem que ter muita fé, porque você orar por algo que você não sabe o que é, não tem uma causa, os médicos não encontram uma solução, é muito difícil, né? Só Deus para revelar assim as coisas, para dar sabedoria aos médicos para entenderem. E a gente percebe que os médicos hoje, a maioria deles, tem uma formação assim um pouco que a gente desconfia, né? Dão laudos errados, muitos problemas na saúde, e a gente fica um pouco preocupado. Mas o nosso Deus direcionou, o nosso Deus guiou. E eu queria dizer aqui nesta noite que o nosso Deus, ele é Deus de salvação. O nosso Deus, ele cria situações. Às vezes a gente fala, errei, pequei, cometi um erro, um deslize aqui. Deus transforma toda maldição em bênção. A gente vê ali que Deus, ele pega quem não é nada e coloca entre os príncipes, né? Deus pegou José do meio de seus irmãos e colocou como governador. Então a gente percebe que Deus, ele pega as coisas pequenas, como a mãe do Brian falou, para confundir as grandes. E Deus tem uma obra muito grande na vida dessa criança, eu creio assim. Porque Deus realmente, como o irmão Dedé disse, tirou ele das garras da morte. E Deus mostrou que ele tem poder. E Deus, irmãos, pode fazer as coisas assim, ó, na hora. Você pode orar, eu já vi isso acontecer. Deus está orando por uma situação e de imediato acontecer, se cumprir. Mas existem coisas que são demoradas. E as coisas demoradas, quanto mais demorado for para você conseguir algo, mais grande será a glorificação que você deve dar a Deus. Porque Deus operou numa situação que era impossível, que era difícil, na qual os médicos nem sabiam que era, uma coisa muito rara, né? Que mexe com o encéfalo, questão motora do corpo. Tudo que você tem no seu corpo depende do seu encéfalo. Se der algum problema no teu encéfalo, se você tiver uma meningite, por exemplo, que atinge as meninges, adeus à sua coordenação motora, adeus às suas sinapses nervosas, você tem um sistema nervoso defasado. E ali, ela falou, eu nem sabia que era essa doença, né? É a mão de Deus, é o cuidado de Deus, é Deus agindo, é Deus guardando, é Deus cuidando. E isso aconteceu porque Deus, ele tinha que resgatar alguém. E Deus te resgatou. E Deus lhe resgatou para uma coisa grande. Não ache que Deus te resgatou apenas para ir para o culto, apenas para ir para a igreja. Deus te resgatou porque Ele tem uma promessa desde a tua infância. E Ele está te puxando, Ele está te chamando novamente. E Ele está te chamando para fazer a obra dEle. Deus não quer você apenas indo a uma igreja. Deus não quer você apenas confiando. Ele quer você trabalhando. Deus quer você agindo. Deus quer você direcionando pessoas. Deus quer você administrando pessoas. Eu vejo você com muitas pessoas assim sentadas e muitas pessoas ao seu redor. Quando você estava falando. Deus te chamou para uma coisa grande. E Ele criou a situação. Porque Ele quer a tua vida diante dEle. Ele quer a tua vida diante do altar dEle. E isso é hoje, é já, é agora. Deus não quer te dividir com ninguém. Deus não quer meio termo. Ele quer prioridade. O Espírito Santo de Deus te toca nesta noite para algo novo. O Espírito Santo de Deus toca no teu coração e no teu íntimo nesta noite para uma coisa nova. Eu vejo as mãos de Deus direcionadas sobre a tua vida esta noite para alçarem voos novos. Não sei o que Deus vai fazer, mas Ele começa a fazer hoje.
O Senhor começa a operar na tua vida hoje. E as coisas vão começar a acontecer. Coisas que estavam fora do lugar vão começar a voltar para o lugar. E vão acontecer de uma forma tão rápida que você vai se espantar. Mas é Deus que está movimentando tudo. Porque o nosso Deus pode movimentar as coisas da noite para o dia. Eu já vi isso acontecer. Eu já vivenciei isso. Deus movimentando as coisas e eu nem entendendo. Deus curando e eu não estava entendendo. Porque o nosso Deus é poderoso. Irmão Erivan, Deus entra essa noite com salvação na tua casa. Glória a Deus. Eu vejo uma bandeira branca. E essa bandeira é do príncipe da paz. Eu vejo paz, eu vejo harmonia, eu vejo graça de Deus. Esta noite nós como igreja neste lugar repreendemos toda ação do adversário contra esta casa e esta Aleluia, família. Esta noite nós como igreja convocamos os anjos de Deus sobre este lugar para desfazerem, arrebentarem todo o grilhão do inferno, para arrebentarem toda a cadeia espiritual. Nós ordenamos esta noite como igreja, em nome de Jesus, tudo que foi planejado e arquitetado contra esta família está caindo agora em nome de Jesus, porque o nosso Deus tem poder. Espírito Santo, nós te entregamos esta casa e este lar. O Senhor sabe por que está sendo direcionado isto esta noite. Aleluia. Ó Deus, blinda esta casa com muralhas de fogo. Impede toda e qualquer ação do mal. Nós como igreja profetizamos um novo tempo sobre esta casa, sobre esta família. Ó Deus, que haja saúde, que haja prosperidade, que onde havia enfermidade, que haja saúde. Que as pessoas desta família que estão doentes comecem a ficar sãs, porque eu sei que o Senhor tem esse poder, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te clamamos esta noite sobre este lar. Ó Deus, este lar é teu, foi consagrado a ti. Esta casa é um altar levantado para te servir, para te adorar. Espírito Santo, começa a colocar as coisas no lugar. Coisas que nós não entendemos, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está passando, o que está acontecendo. Começa a colocar no lugar aquilo que nós não podemos tocar, aonde nós não podemos mexer, aonde nós não podemos pisar, aonde nós não podemos ir, mas o Senhor pode. Nós como igreja esta noite profetizamos que esta casa sempre foi, sempre será um altar levantado para te servir. Ó Deus, que a tua graça permaneça sobre este lugar. E nós profetizamos que a tua salvação alcance a geração dos teus filhos, que estão há muito tempo orando por salvação. Deus, mostra um sinal esta noite, que tu és Deus, e traz salvação a esta casa. Alcança os que foram, traz de volta. Podem ter passado um tempo no Egito, mas voltarão e servirão a tua presença, porque esta é a tua promessa. E nós falamos esta noite, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ser conosco esta noite, que a palavra que será ministrada através da irmã Eliane aos nossos corações venha nos tocar. Que a tua palavra, ministrada pelo teu Espírito Santo, alcance vidas esta noite neste lugar. E enche-nos da tua graça e do poder do teu Espírito Santo. E é isso que nós te pedimos esta noite, te agradecemos em nome de Jesus. A irmã Eliane já está com a oportunidade esta noite para ministrar a palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nessa noite nós estamos aqui com muita alegria, porque nós estamos aqui num culto de ação de graças.
agradecendo ao Senhor pelo seu grande agir, pelo seu grande operar, pelas suas maravilhas e bênçãos que são infinitas sobre as nossas vidas. E nessa noite eu agradeço a oportunidade que me foi concedida, que eu me lembrando logo dos nossos primeiros cultos aqui, e sempre os cultos eram de ação de graça, sempre tinha algo para se agradecer ao Senhor. E aí eu fui mais além e me lembrei quando eu passei por esta rua, vinha vindo dali de cima, apressada, e aí o Espírito Santo me tocando para mim entrar aqui, tocando assim para mim entrar aqui na casa da Diana, e aquela vontade de entrar, e eu querendo, mas eu estou com pressa, tanta coisa para fazer, mas aí eu entrei, e quando eu entrei aqui nessa casa, o Senhor operou de uma forma tão maravilhosa. A dona Lúcia aceitou Jesus, a Diana aceitou Jesus, os meninos aceitaram Jesus, o Júnior e o Wesley. E o Dedé não. O Dedé não. O Dedé disse que não. Eu estou aqui atrás de uma causa, eu estou aqui com uma coisa muito séria. E eu só digo sim depois que isso aqui estiver pronto, ajeitado. E aí o Dedé foi aí pelejando para ajeitar o negócio dele. E não ajeitou nada. Aí nós estávamos lá na casa da Lili, agora da Diana, da Ana, nós orando. Aí lá assim veio um Dedé com uma pasta cheia de papel, jogou no chão, se sentou. Quando eu terminei de pregar, quando nós terminamos, o Dedé disse: irmã, hoje eu quero. Hoje eu vi que eu não consigo fazer nada e que Deus está me chamando mesmo, que eu tenho que entregar minha vida mesmo. E aí nós estamos vendo que Deus, Ele tem promessa, Ele tem uma obra muito gloriosa na vida de toda a família. Porque um dia eu orando aqui, Deus disse que todos ali, disse para Diana e para o Dedé, todos ali vão me servir. Todos. Que bênção. Glória a Deus. E aí vai ser um lugar abençoado. Glória. E nós estamos vendo que de pouquinho o Senhor está fazendo o mover, o agir dele. Então o Senhor trabalha assim. A gente pensa que as coisas é no nosso tempo, mas tudo tem um tempo determinado de Deus. Tem um tempo Kairos, né, que é o tempo dele. Nosso tempo Cronos, nós queremos muito avançar as coisas, nós não somos muito de esperar. Nós somos de decidir, de tomar atitude, se colocar na frente, fazer aquilo que está no nosso coração. E muitas vezes, nesse caminho que a gente toma, essas decisões que nós resolvemos fazer, nós muitas vezes nos decepcionamos, nos frustramos, porque não sai da maneira que a gente quer, porque tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. E hoje foi o tempo de nós, mais uma vez, agradecermos ao Senhor por mais um livramento dessa casa. Por mais um livramento da mão de Deus, não foi da mão de homens. Apesar de tantos intercessores, tantos homens, mulheres, jovens, orando, clamando, suplicando ao Senhor, mas no tempo certo, Deus trouxe o Brian, e o Brian está ali, nos braços do vô, e nós estamos felizes, porque nós sabemos que se Deus livrou, é porque o propósito de Deus é grande na vida do Brian. Não só do Brian, né? Do pai, de todos. Nós sabemos que vai ter um tempo determinado para tudo. E nós estamos aqui, vamos ler o Salmo 95 que diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Pois o Senhor é grande Deus, um grande rei acima de todos os deuses.
Esse é o Senhor. Aqui é um convite. Um convite que nós venhamos com alegria adorarmos, louvarmos ao nosso Senhor. E ele diz: o motivo dessa adoração é porque ele é rocha. Porque ele é um rochedo. E quando se fala de rocha, de rochedo, está falando assim de um lugar de segurança. Está falando de um lugar, vamos dizer assim, que nós podemos descansar. Em Israel, as rochas muito grandes e no sol escaldante, onde era que as pessoas procuravam sombras? Era nas rochas. Porque lá não tinha árvores, não tinha plantas, devido ser o deserto. Então, rocha é um lugar a qual as pessoas se refugiavam. E esse é o Deus que nós servimos. É nele que nós nos refugiamos no momento de grande aflição e angústias, que muitas vezes assola a nossa alma. No mundo as pessoas procuram um lugar para se refugiar. E muitas vezes, e sempre, todas as vezes, não encontram esse refúgio no mundo e nos lugares que pensam ele ter essa segurança. Não tem. Porque refúgio e segurança é só em Deus. Ele, como arquiteto do mundo, ele também é o arquiteto, o guardador das nossas vidas. Foi ele que nos formou, foi ele que nos criou e proveu na nossa vida, e provê e proverá. Não existe outro. Então, se alguém quer segurança, quer consolo, se alguém quer amparo em meio à angústia, busque a Deus, porque só Ele pode dar. Quando Ele chama, Ele diz: vamos, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça. Nós devemos ir. Muitas vezes a gente espera que Deus venha até a nós. Mas Ele diz: vamos até Ele. Vamos a Ele com ações de graça, com agradecimento. Vamos proclamá-lo, adorá-lo, aclamá-lo com cânticos de louvor. Diz em Novo Testamento que o louvor perfeito vem dos lábios das crianças. E quando fala crianças, eu penso logo em uma criança, 1 ano, 2 anos, 17 anos. Mas a Bíblia diz que para se entrar no reino dos céus, tem que ser como criança. Então o louvor perfeito, ele vem de todo o lábio, de todo o coração, que é rendido a Deus, que reconhece quem é Deus na sua vida. Não é apenas aquela rocha a qual nele você encontra refúgio, mas ele também é o Deus da tua salvação. Ele salva a tua alma. Ele te salva da condenação do inferno. Ele te salva dos teus pecados. Ele te salva das aflições mais angustiantes do homem, que é a morte. Não é a morte física apenas, a qual nós mais nos preocupamos, mas a coisa mais angustiante da vida de um homem, de um ser humano, de uma pessoa, é ele ter a sua alma distante, longe da presença de Deus. Ele pode viver, se alimentar, sorrir, falar, mas a sua alma está apagada, porque a luz que
incendeia, o que acende a nossa alma. É a luz de Deus, que é Jesus Cristo, que ele disse em João: eu sou a luz do mundo. E quem anda em mim não andará em trevas, mas encontrará a vida. Ele fala de uma mistura de luz com vida. E ele declara que isso está nele. Jesus disse: eu sou a luz. Então muitas vezes nós, ao nos preocuparmos com a nossa vida, aqui com esse envelope que segura a nossa alma, o nosso espírito, muitas vezes deixamos de lado o principal. E quando nós deixamos de lado, é nessa hora que vem o tratamento, a visita de Deus. Olha, te desperta e olha para a alma que tem dentro de ti. Não é só de pão que vive o homem, não é só de água. O homem precisa se alimentar da palavra de Deus. Se desperta. Eu existo. E eu estou te chamando a atenção para que tu olhes para mim. Porque está escrito: todo aquele que olhar para o Senhor será salvo. Olheis para mim e sereis salvos. E de que salvação fala o Senhor para nós? De um livramento, de um acidente, de um livramento, de uma perseguição. Ele fala da salvação. Ele fala de nós termos um encontro com Ele. Ele fala de nós termos um encontro com a vida. Ele fala de nós termos um encontro com a luz. Ele fala de nós termos um encontro com o Senhor. Por isso que ele diz: vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Porque ele falava, o salmista, daquela forma. Porque naquele tempo todas as nações adoravam muitos deuses. Porque naquele tempo havia muitos reis. E um queria ser maior, mais aclamado do que o outro. Eles saíam para as guerras com os seus exércitos, seus cavaleiros, os seus carros. E quando eles venciam, eles eram aclamados, eles eram engrandecidos como grandes reis por ter vencido a guerra. Mas aí o Senhor diz, o salmista diz: Ele é o grande Rei, Ele é o grande Deus, Ele está acima de todos os deuses. Porque não existe outro igual a Ele, nunca existiu, não existe, nunca existirá. Então ele diz que é a Ele que nós devemos clamá-lo, aclamá-lo, é a Ele que nós devemos cantar cântico de louvor, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, e porque os deuses não chegam aos seus pés. Por isso que a nossa vida está na mão do Senhor. Se nós estamos servindo aqui a Ele, a nossa vida está na mão dEle. Quem está lá não serve ainda a Ele, a vida dele também está na mão do Senhor. Porque toda a humanidade pertence ao Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que cada um de nós tenhamos o reconhecimento de quem Ele é. E o que Ele pode fazer. E o que pode Deus fazer? Ele dá vida ao moribundo. Ele traz a cura para o que está doente. Ele traz a paz para quem está em guerra. Ele traz a luz para quem anda nas trevas. Para quem vive na injustiça, Ele tem vereda de justiça. Para quem está preso em cadeias, em prisões espirituais, Ele tem a liberdade. Porque Ele quer
e cadeias espirituais para dizer para nós: seja livre e sirva ao Senhor. O Salmo 92:1 diz: bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O poeta nesse Salmo 92, e em todos esses salmos, ele apresenta uma sucessão de imagens para expressar a segurança que Deus traz para as nossas vidas. Chama-o de Altíssimo, chama de refúgio. Ele também o chama de Senhor. Então ele tem várias expressões. Ele é onipotente, quer dizer que ele tem poder, ele é baluarte. Tudo que nós possamos imaginar que traz segurança, amparo, consolo. Estas expressões está nesse salmo, mostrando quem é Deus para nós. No Salmo 107:1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E no 2 diz: digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Pulando por 6, ele diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Pulando por 8 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Glória a Deus. Será que os filhos dos homens merecem essa bondade? Será que nós merecemos? Não, nós não merecemos. Mas aprove a Deus a ser bom para cada um de nós. Será que nós somos tão bons, pessoas tão maravilhosas ao ponto de Deus enviar seu único filho para morrer no nosso lugar? Não. Mas aprove a Ele nos remir dos nossos pecados através do seu filho. A mãe do Brian teve a experiência, assim como também o Juninho, de o que é como perder um filho. Porque por uns momentos a gente sente quase que perdeu. E aí a gente vê a dor. Aí você pensa, o que Deus não sentiu? Quando Cristo foi entregue, quando Cristo caminhou até o Calvário, quando Ele foi até a morte, e ainda diz assim, morte de cruz, mostrando a imensidão que era, assim, a sua dor, daquilo que Ele levava. Então a gente vê que Cristo, Ele como o Filho de Deus, Deus como o seu Pai, Ele sentiu sim a dor, como Cristo também sentiu a dor da entrega. Então Ele fez isso por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Nós não era tudo crente dentro da igreja, deixando o mundo, deixando o pecado, não. Nós estava tudo na lama do pecado. Mas Ele fez isso. Ele nos remiu. Por isso que desceu na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E nós estamos aqui rendendo graças a Deus. Primeiro porque Ele salvou a dona Lúcia, a mãe das meninas. Depois Ele salvou e está salvando elas. E aí Ele disse, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Ele disse que a primeira, a terceira, a quarta geração, falando em números, mas Ele é um Deus que não coloca limites nas bênçãos que Ele tem para prover para nós. E está indo até o Brian, esta bênção da salvação, da misericórdia.
E ela vai alcançar ainda mais. Vai alcançar mais, porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir um clamor de uma mãe, de um pai que clama, que chora pelo seu filho ou pelos seus filhos. Ele ainda vai operar grandes coisas. Quando ele fala aqui em resgate, que ele reme, essa palavra remido é o mesmo verbo usado para descrever o papel de Boaz. Quando Boaz remiu Ruth, Noemi, ali elas estavam sem saída, sem solução, sem amparo, sem ninguém. Aí Boaz, eu vou remir. E assim foi o que Deus fez através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando ele fala sobre essa remissão, ele traz para nós uma grande alegria. E essa alegria deve produzir em nós ação de graça e louvor ao nome do Senhor. Glória. Por isso que ele diz, ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Por isso que um homem chegou e disse assim para Jesus: bom mestre, que ele foi perguntar o que eu faço para herdar a vida eterna. Aí quando ele disse bom mestre, aí Jesus disse logo: olha, bom é Deus, bom é o Pai. E aí se a gente for pensar, por que Jesus disse isso? Aí Jesus disse: eu estou aqui porque Ele é bom, porque Ele me enviou. Ele é bom porque Ele amou vocês. Ele amou o mundo. Ele amou todos nós de uma tal maneira, de uma maneira tão tamanha, tão grande, tão imensa, que em expressão disso, Ele enviou-me para vir aqui me fazer carne e morrer por cada um de vocês. Muitos vão me negar. Muitos não vão me querer. Muitos vão me aborrecer. Mas muitos vão se chegar a mim. Muitos clamarão pelo meu nome e eu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados. Limparei, tirei de sobre eles, eu tirarei a culpa. Os justificarei. Então eles não são apenas justificados assim porque são justos. Mas a minha justiça vai justificar cada um. Darei o passaporte da eternidade. Sabe por que não teme a morte? Porque a morte, ela é um caminho para a vida. Mas não se preocupem, nem todos morrerão. Alguns serão vivos, arrebatados, tomados, resgatados, sequestrados, num piscar de olhos. E se encontrarão nas nuvens com o Pai, já com o corpo transformado. Se encontrarão nas nuvens com Jesus, com um corpo transformado. E essa foi a obra redentora de Jesus. E nós agradecemos, nós estamos aqui rendendo louvor, honra ao santo nome do Senhor com um coração grato pela sua obra nas nossas vidas. Pela sua obra na vida do Brian. O Senhor deu vida a ele. Não permitiu que a morte o levasse. O Senhor quis mostrar mais uma vez: Erivan, eu sou contigo, eu sou com a tua casa.
O Senhor mostra para ele, mostra para todos que Deus é o dono da vida. Ele dá, ele tira quando ele quer. Não importa o diagnóstico dos médicos. A última palavra nunca será de homens. Por mais que tenham conhecimento, sabedoria, ciência, entendimento, mas a última palavra sempre será de Deus. Por isso que nós o louvamos, o engrandecemos e exaltamos o seu santo nome. E para encerrar esse momento tão maravilhoso, o Salmo 103, ele diz uma coisa. O Salmo 103, 1 até o 5 diz. Vou ler na NVI. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. E não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. É que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Esse é Deus. E a nossa alma o bendiz sempre. E nós estamos aqui a apresentar nesta noite esse Deus tão maravilhoso. O Senhor, a qual Ele é fiel, poderoso, justo e digno. E nesta noite, com esse verso, que é Ele que perdoa os seus pecados, que cura as tuas doenças, eu posso dizer da alma, doença do corpo e doença do espírito. Quero perguntar nesta noite se tem alguém que quer entregar a vida, o caminho a Jesus. Se tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor, reconhece a necessidade que tem do único e verdadeiro Deus, que sabe, reconhece pela sua palavra que precisa, que necessita dele, que sem ele não pode viver. E não importa como tu estás, porque o Senhor diz: venha como estás. Ele nos chama da maneira que nós estamos. Não importa como você está. Não importa como você se encontra. Eu entreguei a minha vida a Jesus no momento mais precário, no pior momento da minha vida. Quando tudo dizia não, quando tudo para mim era ventos ao contrário, tempestades que estavam me botando a pique, uma vida completamente desorganizada, desmantelada, desconcertada, desajeitada. Quando eu não tinha esperança, sem força, pesada, um peso de um elefante nas minhas costas. Isso o peso do meu pecado, dos meus pecados. E nesse momento que eu decidi entregar a minha vida a Jesus, sem me importar com o passado, sem me importar com o presente, mas apenas acreditando na misericórdia e na graça de Deus, para consertar o que
nada mais podia consertar. Então não importa como você se encontra. Não importa como você está. Também muito menos o que as pessoas pensam, vão pensar ou vão falar. O que importa na verdade agora é a tua vida. O que importa agora na verdade é tu encontrar em Deus, na rocha firme, encontrar a salvação para a tua alma, o perdão para os teus pecados, a remissão para a tua vida. Isso é que importa. É você se levantar depois do confessar. Você se levanta com o refrigério, como uma pessoa que anda no deserto, que há muito tempo que não bebe água, e de repente você bebe água. Aí tu sente aquele prazer, aquela alegria. Ou então você está no sol escaldante, em busca de uma sombra. Aí você encontra aquela sombra e você se refrigera e vem um vento. Aí você diz, ai, que vento bom. É a vida de quem se encontra com Jesus. Não é uma vida de religiosidade, de uma cobertura de religião. Não. É uma vida de paz, gozo e alegria na alma que só o Espírito Santo produz. Num coração arrependido, redimido e perdoado pelo Senhor. Eu não tenho palavras para descrever. Falei algumas coisas, mas na realidade, só você pode sentir e definir isso, porque é uma experiência pessoal. Então eu te convido a aceitar a Cristo, a recebê-lo, a entregar a sua vida para Ele. Todavia, na continuação desse culto, tu ainda terá momentos para refletir na nossa palavra desta noite e tomar a tua decisão. E nós louvamos e agradecemos a Deus e demos graças a seu nome pela vida do Brian, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Está muito franco. A paz do Senhor. O jogo do Fortaleza é mais animado do que esse Pai do Senhor aqui, viu? Irmãos, vocês se lembram em que ano nós estivemos reunidos aqui fazendo culto? Vamos ver, alguém, só o ano. Vamos lá. 2022. O mês. Abril. Certo? A gente se esquece das coisas rapidamente, né? O tempo passa e a gente se esquece das coisas. Na nossa correria do dia a dia. Em 27 de abril de 2022, o seu Antônio, esposo da irmã Mandida, estava conosco, cantando aqui no final. Eu gravei, coloquei no YouTube. E de lá para cá, irmãos, muitas pessoas já nasceram e muitas pessoas já morreram. Que é o texto que eu iria ler quando me desse a oportunidade. Diz assim, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. A nossa vida aqui, não só daquele menino, mas a nossa, ela sempre está em risco quando? Quando é que a nossa vida está em risco? Quando nós não estamos na presença de Deus. Até ir para o Super Portugal é um perigo. Não pense que é bala, não pense que é faca, não pense que é os fios caindo em cima de você, pegando fogo aí na rua. Está fora da presença de Deus, você está em perigo. E não tem outro lugar para onde nós irmos. É só em Jesus.
Por isso, irmãos, amanhã talvez nós já esqueçamos do dia de hoje. E do que foi dito, do que aconteceu aqui. Então Deus, todos os dias, Deus está nos chamando a estar na presença dele. Amém? Então, hoje aqui não foi em vão, não é em vão. Deus está falando no coração não só de quem aqui está, mas de quem está nos ouvindo. Porque a vida, ela pertence a Deus. E Deus está cobrando a vida de nós. Em nome de Jesus. Ele diz assim, ó, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado. Desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu quero chamar você para ficar de pé nessa noite. Em nome de Jesus, agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Deus deu a oportunidade ao Brian. Deus deu vida nesses 2 anos a Eloá. Deus está dando vida para nós. Abra sua boca. Levante um clamor a Deus. Mude de vida. Deixe de adiar a decisão que Deus tem com você. Está correndo risco de vida por não estar na presença de Deus. Não tem nenhum prazer, não tem nenhuma alegria, não tem nenhuma riqueza que se compare estar na presença de Deus. Nós queremos estar guardados na presença de Deus. Assim como vocês amam esse menino, choraram, até o Erivan chorou. Deus, ele tem um amor que é muito maior por nós. E ele está te chamando nesta noite, a você que me ouve. Porque um dia eu ouvi as orações pelas paredes. E um dia Deus me fez crer. E Deus está chamando você nesta noite ao perdão, ao arrependimento, à mudança de vida. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, e te louvamos nesta noite de sábado, Pai. Em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos alegrarmos, de adorarmos ao Teu nome, de estarmos com esse menino com vida. Glória a Deus que ele tem vida. Porque naquele dia o Erivan contou que morreu criança lá naquele hospital. Mas Deus quis dar a vida para ele e nós estamos agradecendo, Senhor. E eu clamo, Pai, que a vida que o Senhor deu para esse menino faça valer a pena na mãe dele, na avó, no pai, nos avós e em todos que conhecerem. Porque esse capítulo 2 do livro de Samuel, ele foi escrito por alguém que entendeu que aquele menino valia a pena e ela dedicou a vida dele em agradecimento e criou aquele menino da maneira que Deus queria, até o momento que ela consagrou o menino a Deus. Estamos falando de Ana e de Samuel, e a história deles é que nos inspiram. Então eu clamo pela família, pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos amigos, que Deus dê o conhecimento e a sabedoria necessária para vocês criá-los da maneira que Deus espera de vocês. No nome de Jesus, abençoe esse lar. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda palavra de maldição que é levantada contra esse lugar. Nós falamos aqui pela Tua palavra que esse lugar é um lugar de bênção, que vai haver salvação neste lugar, Pai. No nome de Jesus, transforma o coração de quem ouviu esta palavra nesta noite. Dá paz aqui nessa vizinhança. É o que nós clamamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Amém. Glória a Deus. Espere aí um minutinho que
As irmãs vão servir um lanche para nós. Glória a Deus. Abençoe. Tem um carnê aqui, ó.